estão aqui na igreja, aqueles que vão acompanhar através das redes sociais. Que Deus abençoe de uma forma toda especial. Nós vamos fazer uma leitura nessa noite. Alguém vem da glória a Deus aqui hoje, irmão? Glória a Deus! Só quem vem da glória a Deus, bate palma para Jesus. Jesus é bom, Deus. E o diabo, ele não presta. Oh glória! Nós vamos fazer uma leitura no livro, aleluia, de Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus. Aleluia. Jesus está na casa, irmãos. Glória a Deus. Eu convido as amigos, irmãos, que pudessem colocar de pé. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Livro de Mateus. O glória. Aleluia. O seu capítulo de número 26. Oh glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, no seu capítulo de número 26. Glória a Deus. No versículo 41, versículo de número 41 vai dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Amém, meu Deus? Amém. Eu queria que os irmãos falassem assim: vigiai, e orai, pois o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Os irmãos podem se assentar, dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, amados. Nós estamos vivendo dias difíceis, porque a nossa carne tem afligido para o pecado, isso é bíblico. E à medida que o tempo vai passando, a Bíblia diz que o amor de muitos vão se esfriando. Uma das coisas que Jesus ele fala para nós fazermos dentro de uma vida de oração e de vigilância, dentro de uma vida de oração e de vigilância, é liberar o perdão. Oh glória! Glória a Deus. Nós que servimos a Deus precisamos liberar o perdão de dentro de nós, perdão verdadeiro. Às vezes acontece alguma coisa no decorrer da nossa caminhada, e isso entristece o nosso coração. A gente guarda uma mágoa, alguém nos prejudicou, alguém fez alguma coisa que de alguma maneira nos atingiu. E isso, por nós sermos humanos, irmão Alex, irmão Josafá, as meninas que estão aqui, o grupo Maranata, às vezes a gente guarda no coração um sentimento ruim, uma mágoa de alguém. Mas nós temos aqui, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. E pela fraqueza da nossa carne, muitas vezes nós guardamos rancor em nosso coração, não. Por quê? Porque nós somos humanos. Nós somos humanos. Se os irmãos observarem, no momento que Jesus vai ser preso, logo após ele declarar essa frase aqui para os seus discípulos que estavam com ele, eles estavam cansados. E Jesus falou: olha, eu vou orar um pouco mais e vocês ficam aqui em vigilância. Jesus sabia que ele ia ser preso. Jesus sabia que ele ia ser traído pelo aquele que estava com ele, pelos seus discípulos. Mas ele vai orar. E quando ele volta da oração, os discípulos estão
estão dormindo, porque estão cansados. Muitas vezes, irmão, nós estamos na jornada do dia a dia de trabalho, problema na família, às vezes um problema com a vizinhança, um problema no trabalho, um problema que nós enfrentamos no dia a dia da vida. A Bíblia diz que nesse mundo tereis aflições, e às vezes isso vai nos sobrecarregando a ponto de dormir. E esse dormir que eu falo não é só fisicamente, mas um sono espiritual. Quando a gente dorme espiritualmente, a gente acaba não despertando. E aí Jesus fala para os discípulos que estão dormindo: vigiai e orai. Muitas vezes a gente está passando um momento na vida e não consegue liberar o perdão. A oração do Pai Nosso, amados, a oração que Jesus nos ensinou: perdoai as nossas ofensas ou os nossos devedores, assim como nós perdoamos aqueles que ofendem. Então há uma ordenança, e sabe o que acontece? Isso no coração da gente muitas vezes traz problema de saúde, dá problema de insônia, a pessoa não consegue dormir direito, dá problema de ansiedade, problema de depressão, e vai gerando porque a pessoa entristece. E a partir do momento que o ser humano se entristece, ele fecha o coração. E eu conheço muita gente que fechou o coração. Por quê? Porque guarda mágoa, guarda rancor, ódio dentro do coração. Mas o que a Bíblia diz? Que nós devemos liberar o que, igreja? O perdão. Vamos liberar o perdão nessa noite, amados. Vamos liberar o perdão para que Jesus possa nos perdoar. Precisamos ter esse entendimento aqui hoje. Tem pessoas que estão doentes. Você sabe que isso causa enfermidade. Pessoas amarguradas de espírito. Pessoa que não tem paz, não tem alegria. Por quê? Porque está trazendo um sentimento lá de trás, que vai corroer igual a ferrugem. Porque quem não libera o perdão, quem sofre não é outra pessoa. Quem sofre é quem não perdoa. Ah, pastor, mas ele me prejudicou. Ah, mas ela me prejudicou muito, fez isso. Sim. Mas se nós guardarmos esse sentimento mal dentro do coração, vai resolver alguma coisa? Não resolve. Não resolve. E muitas vezes a gente vai carregando. Tem pessoa que carrega assim 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20, 30 anos, uma vida inteira. Mágoa, ódio, rancor. A pessoa amanhece pensando naquilo. E isso traz um problema sério. Mas hoje o Senhor ele nos dá uma ordem: vigiai e orai, e liberai o perdão. Glória a Deus. Liberar o perdão verdadeiro, irmãos. Porque quem libera o perdão tira o peso dos seus ombros, tira o peso do fardo pesado. Você já pensou? A pessoa vai dormir e quando deita ali na cama, repousa ali sua cabeça com seu travesseiro, vem um pensamento: aquela pessoa fez isso comigo, me prejudicou, atrapalhou a minha vida. A pessoa não consegue dormir direito. A vida da pessoa vai passando e aquele mal vai acompanhando. Por quê? Porque a pessoa simplesmente carrega sobre si um sentimento terrível. Mas Jesus, ele nos dá um exemplo de perdão. Amém, igreja? Amém. Jesus, quando está na cruz, pastor Paulo,
de braços abertos, ele está olhando para aquela multidão. Ele ora e diz: Pai, perdoai-nos, porque não sabem o que fazem. Glória a Deus. Jesus, ele nos dá um exemplo. Porque se Jesus não tivesse perdoado os nossos pecados, eu não estaria aqui agora, ministrando essa palavra. E quem ama o seu próximo, ele perdoa. Pois a palavra diz: como você pode pedir que Deus te perdoe, se você não perdoa o seu irmão? E essa questão é muito complexa, é muito difícil. As pessoas, elas guardam esse sentimento no coração, e muitas vezes isso gera problemas sérios. Porque um problema pequeno que começa por não liberar o perdão se torna muitas vezes grande. E nós que estamos no dia a dia, na obra do Senhor, lidando com todo tipo de pessoas que vão se agradar de nós, pessoas que vão gostar da gente, mas tem pessoas que também vão falar mal, vão criticar, vão apontar, e nós temos que ter maturidade para compreender que isso faz parte do chamado. Porque também odiaram Jesus, perseguiram a Cristo, mataram ele, penduraram na cruz. Imagina nós. Você imagina nós. Quando o próprio Jesus falou: os primeiros inimigos serão os próprios de dentro da sua casa, familiares, que se levantam, pessoas que passam a nos perseguir por causa somente da nossa fé. Agora, qual é o nosso papel como igreja? Ao invés de fazer o mesmo com eles, justamente fazer o contrário. Enquanto eles estão se levantando contra nós estamos com o joelho dobrado no chão em oração. Glória a Deus. Apresentando a vida deles, para que Deus venha fazer uma obra, pastor. Esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é o que prega o perdão que sai da alma. Então, amados, eu não sei, essa palavra de direção aqui na igreja, essa palavra de direção foi usada para alguém que vai nos assistir através das redes sociais, mas Deus tem uma direção. Deus está dando uma direção aqui através dessa palavra: vigiai e orai, para não entrar na tentação. Não dá lugar em casa, porque quem guarda esses sentimentos é o mundo. É o mundo que quer tirar satisfação, é o mundo que quer enfrentar, quer resolver as coisas na bala, na faca, na paulada. Mas a igreja não. A igreja perdoa. Outro dia eu vi um depoimento muito forte na televisão de um pai que perdeu as duas filhas, foram estupradas e assassinadas. E a equipe de reportagem chegando para entrevistar aquele pai. E o pai, uma pessoa cristã, temente a Deus. O repórter perguntou: e você perdoa? Cidadão que estuprou sua filha e matou? Ele disse: eu perdoo. Eu perdoo porque esse é o meu papel, de perdoar. Quem vai julgar é Deus. É Deus quem vai julgar, não somos nós. Nós temos por nossa obrigação liberar o perdão. Aí o apresentador do programa, depois da reportagem sair do ar e voltar para o estúdio, ele disse: ele perdoou, sendo pai, mas eu não perdoo. Entenderam? O pai liberou o perdão, mas outra pessoa, o apresentador, diante daquela situação tão grave, ele disse: eu não perdoo. Então, amados, nessa noite o Espírito Santo de Deus está falando com a gente. A gente às vezes deixa de falar com alguém, se intriga, não consegue olhar no olho um do outro.
E ali como é que fica essa situação? Quando a gente um dia se apresentar diante de Deus, se nós não conseguimos perdoar o nosso irmão, como nós vamos receber o perdão de Deus pelos nossos pecados? Ah, pastor, eu fiquei de mal. Isso acontece muito, às vezes, dentro da própria igreja. Aí fora, entre famílias, que há um desentendimento. Desentendimentos vão acontecer. Problemas vão surgir. Mas nós temos que ter estrutura, maturidade para superá-los. E não guardar isso dentro de nós. Porque o guardar o ódio, o guardar mágoa, o guardar o rancor para se intrigar, querer se vingar daquela situação, de alguma maneira, isso não vai resolver nada. Isso, muito pelo contrário, isso vai piorar cada vez mais. Eu me lembro que eu trabalhei numa empresa e cidadão, não sei por qual motivo, porque tem pessoas que assim, sem motivo nenhum, começam a se levantar contra nós. Passa a nos perseguir, passa a nos prejudicar. E eu na empresa trabalhando lá, muito bem, graças a Deus, empresa ótima. E aquele cidadão, ele passou a me perseguir dentro da empresa, sem razão, sem briga, sem nada. Eu acho que ele não foi para a minha cara, não gostou do meu jeito, alguma coisa. E ele chega na liderança da empresa e ele foi me entregar o Alex, irmão Josafá, as meninas, irmãos. Ele foi me entregar e inventou uma história que eu tinha feito alguma coisa errada lá na empresa. E aquela gerência me liga, me chama no escritório, eu fui lá conversar. E falou: olha, o fulano de tal veio aqui e falou isso de você. Você fez isso, é verdade? Eu falei: não. Isso nunca aconteceu, isso não procede, nunca existiu. Isso é uma invenção da mente dele. Ah, então tá bom, tá tudo certo. Vai ouvir ali. Porque para a glória de Deus, amados, a gente tem que, aonde a gente chegar, a gente tem que levar junto conosco o nosso bom testemunho. Oh glória! Nós temos que levar um bom testemunho na escola, no trabalho, na rua, na família, aonde a gente mora. E aonde aquela empresa, aquela gerência da empresa, que sabia da minha índole. E foi resolvido ali. Eu volto para trabalhar e vou encontrar com quem? Com ele. Se é outro tipo de pessoa, de gente, ia fazer o quê? Vai tirar satisfação. Ei, você que foi lá, você que quer me prejudicar. E papai aí termina muitas vezes em briga, contenda, agressão, e muitas vezes termina em morte. Isso acontece no trânsito. Nós estamos vivendo dias difíceis, porque os trânsitos cada vez mais caóticos, aonde o fechar um carro sem querer, pode acontecer, você fecha, o outro já vem, quer brincar, quer descer, quer apontar arma. E quantas mortes não acontece isso? Então nós temos que liberar o perdão. Aconteceu um incidente desse, fechou a gente, segura, não bateu, glória a Deus, graças a Deus, aconteceu o acidente, amém. Pede desculpa o outro e segue em frente. E aquele rapaz, quando eu encontrei com ele trabalhava no almoxarifado da empresa. Quando eu encontrei com ele desconfiado, porque a pessoa fica desconfiada. A pessoa que vê a história, que levanta a calúnia dos outros, ela não consegue olhar nos nossos olhos. Não. Ela fica desconfiada. E ela baixa a cabeça. E quando eu encontrei com ele, eu falei: e aí, rapaz, tudo bem? Ele não respondeu. Porque ele sabia que tinha me prejudicado. E eu olhando lá para as prateleiras, tinha uma cafeteira lá vazia. Eu falei: e essa cafeteira aí? Tem café para nós? Ele
aqui não. Aqui não tem pó, não tem açúcar, aqui não tem nada. Já respondeu tudo. Aí eu falei, amém. Porque eu tenho paz. Amado, nós temos que mostrar aí fora para as pessoas que nós temos paz. Nós temos a presença de Deus em nós. Que nós somos diferentes do mundo. E ali, eu fui no mercadinho, comprei pó, comprei açúcar, e lá vem eu de volta. Paulo já está aqui, ó. Faz o café para nós. Deixei lá e fui fazer meu trabalho. E fui dar uma volta, fazer meu trabalho. Quando eu penso que não, está o quê? O cheiro de café tomando conta da mente. O rapaz estava passando café. Cheguei lá, e aí, rapaz? Opa, o café está quase pronto. Falei, maravilha, vamos tomar esse café. E ele sabia o que ele tinha feito. Ele sabia que eu também tinha ciência do que ele tinha feito. Porque eu fui chamado. Mas mesmo assim, eu não tratei o mal com o mal. Nós temos que tratar o mal com o bem. Vocês acreditam que ele parou de me perseguir? E dali para frente, ele passou a ser uma pessoa que me defendia. Vocês vejam como virou. E o Espírito Santo de Deus está falando conosco aqui nessa noite. Que nós devemos perdoar, que nós não devemos guardar rancor, ódio em nossos corações. Isso só faz mal. Mas eu acredito que uma vida de oração, de vigilância, uma vida consagrada a Deus, nós vamos ter força. E Deus está falando. Não sei o que cada um tem passado. Às vezes aí tem problema na escola, na vizinhança, na família. E às vezes é algo que é grave, que machuca a gente. Mas não adianta guardar esse sentimento dentro de nós. E isso não vai mudar absolutamente nada. Não muda. O ódio, o rancor, não. É por isso que a Bíblia é bem clara sobre o perdão. Jesus falou, Jesus ensinou, Jesus deu exemplo de uma pessoa que libera o perdão verdadeiro. O perdão precisa ser verdadeiro. Não é da boca para fora. Porque tem gente que diz que perdoa, mas lá no coração, a sua alma não tem um sentimento. Então o perdão precisa ser verdadeiro. Outro dia teve um problema entre duas irmãs, e eu chamei as duas para conversar. As duas se desentenderam. Chamei as duas para conversar, dei uma palavra sobre perdão para as duas. Falei, nós estamos servindo a Deus, nós vamos morar no céu. Se nós não perdoar aqui na terra, também não vamos receber o perdão lá em cima, porque todos nós somos falhos, somos pecadores, somos errantes. Aí dei uma palavra para as duas irmãs que se desentenderam. Agora vocês vão se perdoar e vão se abraçar. Aí foram lá. Está à minha frente, irmão José. Vai vendo. As duas se abraçou assim, uma virando a cara para a outra. Perdoa? Não. Não perdoa. Vou abraçar assim, ó. No coração ainda estava a raiz de amargura. Mas não é isso que nosso Deus quer. Nosso Deus quer que a gente viva em comunhão uns com os outros. A própria Bíblia diz, irmão, que nós temos que suportar quem? Os mais fracos. Na fé. Às vezes a pessoa fala uma coisa pra gente, pastor Rodrigo, que a gente toma até um choque. Inventa uma história, coisa que a gente nem imaginava, nem sabe o que está acontecendo. E a pessoa às vezes está passando um problema na vida, um problema lá fora, e ela vem e descarrega em nós. Mas nós temos que ter a presença forte do Espírito Santo. Quem crê que tem a presença forte do Espírito Santo? Glória a Deus. Para poder resistir ao diabo, aquela investida de Satanás contra a gente. A Bíblia diz: resistir ao diabo
diabo, e ele fugirá de nós. Que essa palavra fique em nossos corações. Eu não sei o que cada um está passando, o momento que está vivendo, mas o Espírito Santo sonda cada um aqui, e ele sabe o que cada um necessita. E eu digo mais para os irmãos. Os irmãos estão aqui ouvindo essa palavra, às vezes estão assistindo também, que isso traz impedimento, isso atrapalha as bênçãos de Deus chegar na nossa vida. E às vezes se pergunta, mas por que isso está dando errado? Mas por que as coisas não estão acontecendo? Mas por que as coisas não estão caminhando para mim? E aí Deus pergunta nessa noite para mim e para você: está liberando perdão? Porque a mágoa, ela traz isso, ela atrapalha. Eu me lembro, pastor Romir, irmãos que estão aqui hoje, de um testemunho de uma senhora, aqui no bairro aqui próximo, do Munhoz, uma senhorinha brigada. Era brigada com a vizinha, discutiam feio lá, porque vizinho às vezes se desentende por causa de um lixo, por causa de alguma coisa, uma vida vivendo ali junto, sabe? Uma vida, tem vizinhos que passam a vida inteira ali um lado do outro, e muitas vezes tem um desentendimento por alguma coisa, e aquelas duas brigadas feias, brigadas, uma não conseguia olhar no olho da outra, uma não falava com a outra, quando uma vinha de um lado da roupa ia para o outro, e assim por diante. Até que um dia, uma das vizinhas, uma senhorinha, pessoal de saúde, foi internada no hospital. E os médicos chegou para a família e para ela e disse: olha, agora não tem mais jeito. Não tem mais o que fazer. Chegou a hora da partida. E aquela senhorinha desenganada pela medicina, passando um dia, 2, uma semana, e ela não morria. A pessoa não morria, o Alex não morria. Irmão José, irmãos e irmãs, a mulher não morria, mas já não tinha mais o que fazer, só o coração batendo ali. Até que ela teve um pouco de melhor e ela conseguiu falar para os seus familiares: eu preciso que vocês me tragam aqui. Quem? A minha vizinha. Qual vizinha? Aquela que ela não falava há muitos anos. Mas chegou a hora da morte. Ela não conseguia morrer. Isso é muito sério, porque havia dentro dela um sentimento. Até que trouxeram aquela vizinha para visitar ela lá no leito de morte do hospital. Isso aconteceu aqui no bairro do Munhoz, na Avenida Olímpico da Cruz, no final da Avenida Olímpico da Cruz. Elas duas moravam lá, aqui na cidade de Osasco. E a vizinha, quando entra no hospital, chega no leito, está a outra lá morrendo, esperando ela chegar, para poder se reconciliar. E aquela mulher na cama disse: eu te chamei aqui, pedi que você viesse aqui, para poder pedir perdão. Eu peço perdão, porque eu estou partindo para a eternidade e eu não posso partir desse jeito. Aí a outra liberou perdão na hora, as duas se abraçaram, choraram, fizeram as pazes, se acertaram, né? E a vizinha voltou para casa, a outra foi no hospital, internada, e pouco tempo depois ela morreu. Mas antes de partir, ela teve essa oportunidade de poder se reconciliar. Mas se aqueles que não têm,
aqueles que partem para a eternidade, às vezes intrigados com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã, com um tio, uma tia, um primo, um sobrinho, um vizinho, um conhecido, um amigo, que era amigo, se entendeu, mas o Espírito Santo nesse momento, através desta palavra, venha entrar em nossos corações, porque eu quero liberar o perdão nessa noite. Amém, igreja? Amém. Eu queria que o Senhor falasse assim, em nome do Senhor Jesus.